Vamos lá então, pessoal. Já são 18 horas, o horário que nós iniciamos a nossa aula. Boa noite a todos. Boa noite, Jennifer. O pessoal vai entrando. Hoje nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos sobre morfologia, que já iniciamos algumas aulas. Nosso último encontro já falamos de formação de palavras. E hoje vamos terminar alguns exercícios que fizemos e avançar. Tudo bem? Boa noite, João, também. Hoje eu estou com o fone aqui. Se por acaso o meu áudio der algum problema, vocês me avisem, tá? João, o pessoal da sala também, por gentileza. Então vamos lá, né, pessoal? Retomando, como sempre fazemos, nós temos tratado dos elementos mórficos para trabalhar a morfologia pensada inicialmente em relação à formação de palavras, certo? Então já entendemos que a morfologia é o estudo da forma das palavras. E a parte da gramática que estuda isoladamente cada uma delas, das unidades, né? Segundo os morfemas, sendo que os morfemas são as menores unidades de significação que vão formar cada uma das palavras. Então, a pergunta que eu fiz já em alguns momentos para vocês era como a gente forma as palavras, né? E a gente vai formar as palavras a partir dos elementos mórficos ou até os elementos mórficos, que é o que nos interessa aqui. Depois dos elementos mórficos, nós temos os fonemas, que aí interessa a fonética, a fonologia, né? Então, a partir do momento que aqueles fonemas que nós estudamos, eles se transformam em significados, nós temos os elementos mórficos, e são eles que nos interessam aqui. E tratamos de radical, tratamos de o radical sendo o elemento base da palavra. Deixa eu colocar o João como co-organizador, se é que já não está, só um instantinho. Já está. Então, nós temos o radical, que é o significado base das palavras. Aliás, nós percebemos que a identificação de radical é muito importante para que a gente possa voltei aqui, pessoal, a conexão deu um probleminha, tá? Estão me ouvindo? Acho que sim, né? Vamos lá. Espero que me ouçam agora. Alguém pode sinalizar por gentileza, está tudo certo?
Beleza, então vamos lá. Então falamos dos elementos mórficos, né, que são os elementos que compõem as palavras. Estudamos o radical, que é a parte com significado base das palavras. Aliás, importantíssimo identificar o radical para que a gente possa compreender os processos que vimos, né? Porque vimos dois processos, um deles baseado na formação de palavras a partir de um radical e o outro a partir de mais de um radical, certo? Derivação, um único radical, composição, mais de um radical, só para a gente dar os devidos nomes, né? E os outros elementos que vimos, vogal temática, tratamos brevemente das vogais temáticas como sendo a vogal ou que fecha uma palavra e não identifica gênero, porque se identificar gênero é uma desinência, né? Ou então a vogal temática que identifica as terminações verbais em a, em e, em o e as suas derivações, certo? O slide já aparece para vocês, tá? Tratamos também do tema. O tema é a junção da vogal temática e do radical, né? A gente chama de tema essa junção. Os afixos, que são importantes para a gente tratar das derivações. A gente trata os afixos como sendo aqueles elementos que, como o próprio nome indica, né, se fixa ou antes do radical. A gente chama esse afixo de prefixo, ou depois do radical, chamamos esse afixo de sufixo. Eu sempre lembro do sul, né? Sul vem depois, então sempre sufixo ao final. Assim ninguém esquece. E as desinências, especificamente, e aí sim a gente vai ter vogais que marcam gênero, o a, o o, né? Se identifica gênero, é uma desinência. Se não identifica gênero, o a, o o e o e é uma vogal temática. Só que nós temos outras desinências também. A desinência de número, singular e plural. E a gente sabe, por exemplo, que nas palavras, as desinências, a desinência de número, ela não é marcada no singular. Pensem, por exemplo, em menino. Não tem desinência para marcar o singular. Então, a ausência dela identifica o singular. A presença dela identifica o plural. Meninos. Aí esse S vai ser a desinência de número, como vimos. E, tradicionalmente, a gente tem também a desinência de grau. Por que eu digo tradicionalmente? Porque há uma confusão da gramática aqui ao tratar o grau como desinência. Porque o grau, ele se dá a partir de um sufixo. Pensem, por exemplo, em menininho. Esse inho é um sufixo acrescentado ao final da palavra e não uma desinência. Mas enfim, acho que todo mundo aqui já ouviu alguém falar do tipo, algo do tipo, eu concordo com você em gênero, número e grau. Essa expressão gramatical é tão forte que virou uma expressão popular, né? Concordo com você em gênero, número e grau quer dizer que concorda de todas as maneiras, né? Mas eu deixo sempre essa ressalva do grau, porque o grau, ele não é uma desinência, ele é um sufixo que vai identificar ali o aumentativo, o diminutivo e outras formações, como, por exemplo, você atribuir algo, uma perspectiva negativa a algo, né? Porque o inho, ele não indica só diminutivo, depois vou falar disso. O ão, ele não indica só aumentativo, ele também mostra uma avaliação que a gente faz. Veja, se eu digo menininho, isso é percebido como carinhoso também, e não apenas como uma criança pequena, né? Mas se eu digo professorzinho, isso não tem nada de carinhoso, né? Isso é uma avaliação negativa de alguém. Ah, esse professorzinho. Então, esse inho, ele se dá num processo de formação, de inclusão de um afixo, que neste caso é um sufixo, né? O inho vem no final da palavra. Então, é uma incoerência da gramática tratar isso como desinência, mas qualquer gramática você abra vai estar lá as desinências de gênero, número e grau. Enfim,
Para a gente, né, importa entender e também ter uma perspectiva crítica em relação a isso. Um instantinho que eu vou tentar publicar os slides aqui novamente para vocês. É estranho falar sem eles. Bem, eu vou pedir para vocês acompanhar o slide do computador de vocês, porque aqui eu não estou conseguindo compartilhar, tá? Felizmente. Estou com algum problema técnico aqui. Então, eu estava falando dos processos de formação de palavras. Nós vimos dois, a composição e a derivação. A composição é aquele processo que se dá a partir da junção de dois radicais. Composição, né? Algo composto tem mais de um elemento. Essa questão de composição ela é bem interessante, ela se repete em outras noções que vamos ver. Lembrem sempre a composição como algo plural. O que é plural aqui na formação de palavras, no que se refere à composição? Os radicais. Então, nós temos mais de um radical na composição. Essa composição com mais de um radical se dá de duas maneiras. Ou esses radicais são postos um ao lado do outro, sem modificação nenhuma, e a gente chama isso de justaposição. Ou esses radicais são também se aproximam, mas há uma sobreposição, uma fusão, alguma perda fonológica se dá nesse processo. Dois exemplos para a gente pensar isso, então. A composição por justaposição. Essa palavra também é bem importante, pessoal, para a gente estudar questões gramaticais, né? Justaposto quer dizer um ao lado do outro. Nós temos palavras justapostas, nós temos elementos justapostos, orações justapostas. Então, lembrem sempre do justaposto, sempre aqui, um ao lado do outro. E uma palavra composta
por justaposição, é justamente uma palavra colocada, né, dois radicais ou mais, uma palavra ou mais ao lado da outra, formando uma terceira. Couve-flor. Couve mais flor. Percebam que não há perda fonética nenhuma. Não há nenhum som que se modifica. Simplesmente o couve de um lado, flor de outro, formando uma terceira palavra. A terceira palavra, ela pode até guardar alguma semelhança com essas duas, mas ela é uma nova palavra. Couve é uma coisa, flor é outra coisa. Couve-flor é uma terceira palavra, né, totalmente com significado totalmente diferente das anteriores, certo? Então lembrem isso, a composição sempre mais de um radical neste caso. Por justaposição, são palavras inteiras colocadas uma ao lado da outra. A aglutinação já é o movimento em que uma se sobrepõe à outra ou há alguma perda fonética nessa formação. Veja um exemplo que eu dei na última aula. Água ardente. A palavra água ardente, ela é a junção de água mais ardente. Só que nessa sobreposição, um A some, porque a gente não pronuncia água ardente, duplicando o A. A gente funde os dois As. Essa fusão, ela tem um nome. A gente chama essa fusão de crase. Lembra a crase lá, o acento indicativo de crase? É algo similar. Lá se funde um artigo e uma preposição. E aqui, no aguardente, dois A se fundiram também. Tá? Então, essa fusão a gente chama de crase em gramática. Não é a única coisa que acontece. A gente pode ter um som que muda e vira outro. Um outro exemplo que eu dei na aula passada é a palavra alvinegro, que é a fusão ali de alvo mais negro. Juntou, virou alvinegro. Esse alvinegro, ó, de o, de alvo, virou i, alvinegro, né? Então, essas composições com mais de um radical, em que as palavras ou se sobrepõem, ou se fundem, ou são modificadas, sempre há uma perda, uma alternância de som, nós chamamos de aglutinação. A ideia de aglutinar vem justamente dessa fusão, né? Olha como faz todo sentido. Aglutinar é juntar, se sobrepor, né? Mesclar, aglutinar. Justapor é só colocar um ao lado do outro, certo? Então a composição é sempre dois ou mais radicais. E aí temos que perceber, teve modificação ou não teve modificação? Não teve modificação, justaposição. Teve modificação, aglutinação. E as derivações? O outro processo, a derivação, ela se dá a partir de um único radical. Ao radical é acrescido um afixo, ou prefixo, que vem antes do radical, ou sufixo, que vem depois do radical. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Em termos de derivação, então percebam que a palavra ela deriva de um só radical, com prefixo ou sufixo, ou as duas coisas. E os nomes são muito claros. A derivação prefixal é aquela que se dá a partir da inclusão de um prefixo. Reler é um exemplo aqui do slide. Tá? Reler. Vejam que o re, ele é acrescido ao prefixo e à palavra, né? Ler. Ao radical, desculpa. Ao radical ler. Então a gente tem a inclusão de um prefixo. Se eu preciso dar nome a essa formação, derivação prefixal. Agora, se eu tenho uma palavra como manobrista, eu tenho manobre, até, né? De que vem de manobrar, e mais o ista, que é um sufixo que forma algumas profissões, né? Motorista,
dentista. Aliás, uma ótima forma de compreender ali, de observar esses sufixos, se dão a partir ali das recorrências, né, das repetições. Alguém levantou a mão? Se quiser falar, fique à vontade. Não? Então vamos lá. Bem, essas formações prefixais e sufixais às vezes acontecem ao mesmo tempo. E a gente chama de derivação prefixal e sufixal quando ela acontece ao mesmo tempo. Um dos casos. Vejam, por exemplo, a palavra infelizmente. Eu tenho ali o radical feliz, mais o prefixo in, que dá a ideia de contrário, né? E mais o sufixo mente, que é o sufixo formador de advérbios, em uma mesma palavra. Neste caso, percebam que eu tenho a possibilidade dessa formação com ambos, prefixo e sufixo, ao mesmo tempo, mas também apenas com prefixo, infeliz, e também apenas com sufixo, felizmente. Então, se eu tiro um, eu tenho a palavra completa em português. Se eu tiro outro, eu também tenho uma palavra completa em português. Se eu uso ambos, eu tenho também uma outra palavra em português. Né? Que rico isso, né? Tanto o prefixal, quanto o sufixal, quanto o prefixal e sufixal. Quando isso acontece, essas três possibilidades, nós temos a derivação prefixal e sufixal. Alguns casos de palavras com um prefixo e com um sufixo não permitem essas três possibilidades. Elas só permitem uma, que é a ocorrência simultânea de ambas. É o caso, por exemplo, de achocolatado. A gente tem o a gente tem o ado no final, né? E o chocolate no meio. Então, prefixo, sufixo ao mesmo tempo. Só que eu não tenho a possibilidade de formar aquelas três ocorrências, como, por exemplo, uma palavra só com prefixo nesse caso. Porque não tem uma palavra em português, achocolate. E não tem uma palavra em português, chocolatado, só chocolatado. Então, olha como é diferente, né? Esse tipo de formação, com prefixo e sufixo simultâneos, e que não permitem a formação de outras palavras só com um ou com outro, nós temos um nome específico, que é parasintética. O pessoal que vai fazer concurso, chove em concurso público, para professor principalmente. A derivação parasintética é essa, aquela que não permite a formação de uma palavra apenas com o prefixo, apenas com o sufixo, quando há essa ocorrência dupla. Tudo bem? Deixa eu ver se agora eu consigo compartilhar o slide aqui com vocês. Veja aí no slide essas quatro possibilidades, né? Guardem esse nome, que é o parasintético, para esses casos de formação de palavra a partir de um radical, porque é derivação, né? E a ocorrência simultânea sem a possibilidade de outras ocorrências, de outras formações, apenas com um e apenas com outro. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão específica aqui. Como a gente forma, por exemplo, o aumentativo e o diminutivo, né? Eu disse para vocês lá atrás que a gramática tradicional nos explica que o grau é formado a partir da inclusão de, de uma desinência. Mas o inho e o ão, por exemplo, livrinho, livrão, eles são afixos que são incluídos ali, neste caso, ao final da palavra, ou seja, sufixos, né? Então, observem que a derivação propriamente dita, ela só se dá
com a marca de gênero e a marca de número nos substantivos, né? A inclusão de uma marca de grau, ela vai nos mostrar um processo de derivação, ok? Isso é importante a gente lembrar. Também é um caso que tem sido muito abordado em alguns concursos. E, na última aula, nós fizemos algumas atividades como essas que estão aí. Para quê? Para identificar se a palavra é primitiva. E que é uma palavra primitiva? É uma palavra que não é formada nem por derivação e nem por composição. Isso é uma palavra primitiva. Então, escola, por exemplo, é uma palavra primitiva. Porque, vejam, não tem um processo de derivação e não tem um processo de composição. É uma palavra que não deriva de nada. Ela é simplesmente formada a partir dos elementos mórficos que lhe cabem. Neste caso aqui, o quê? Um radical. E aquele A final é uma desinência de gênero ou é uma vogal temática? Bem, se a gente não tem uma outra forma, né, masculina, por exemplo, é uma vogal temática. Não tem escolo, né? Então aquele A não marca gênero. Gênero, sexo, né? Masculino e feminino. Ele marca apenas, uma vogal utilizada apenas para fechar a palavra, como eu falei para vocês na outra aula. Então já fizemos, né? O achocolatado, eu acabei de falar para vocês, se dá por um processo de derivação em que há simultaneidade na presença do prefixo e sufixo, mas eu não consigo formar palavras apenas com um e apenas com outro. E esse nome é específico, né? É um processo aqui de derivação parasintético. É um pouco mais difícil, mas percebam que é o único nome diferente aqui. Todos os outros são muito claros, né? Prefixal só prefixo, sufixal só sufixo, prefixal e sufixal ambos, mas com a possibilidade de formações individuais, e parasintético não. Ingrato, nós temos grato e ingrato. O in ali acrescido a grato, então derivação prefixal. E entardecer, a mesma coisa de achocolatado, porque eu também não tenho como formar aquelas três possibilidades a partir do radical ali, que neste caso apresenta tanto prefixo quanto sufixo. Então, também derivação parasintética. Já tínhamos feito esses. Fiquei ali de fazer com vocês papelaria. Olha só, né? Papelaria, padaria, marcenaria. Esse aria ali, ele indica, neste caso, locais, né? Como papelaria onde vende papel, marcenaria onde vende ou se faz móveis, né? Repete muito. Então eu tenho papel mais aria. Qual é o tipo de formação aqui? Eu posso dizer que é composição? Quantos radicais eu tenho? Um só, então não é composição. Um só, derivação, porque se dá pela inclusão de um sufixo, ou seja, derivação sufixal. Aguardente já fiz com vocês. Né? Eu tenho água mais ardente. Dois radicais. Ok. Quando nós temos composição, dois ou mais radicais, ou ela se dá por justaposição, sem mudança, ou por aglutinação, com alguma mudança. É o caso aqui, como eu disse para vocês, em que dois As, duas vogais A, se fundem. Então tem uma crase ali, né? Aguardente. Composição por aglutinação. Ah, não estou fazendo ali porque hoje meu tablet aqui resolveu não funcionar. E o slide também não está querendo funcionar. Ingrato já tem lá do outro lado, já fizemos. E depois nós temos passatempo. Passatempo, veja, eu tenho dois radicais, né? Passa e tempo. E a junção de um e outro, o slide saiu de novo. A junção de um e outro não me mostra nenhuma mudança fonológica. Logo, eu tenho
um processo de composição, claro, mas por justaposição. Tudo bem? A composição é sempre ou por justaposição, sem perda, sem mudança fonológica desses dois radicais, essas duas palavras, ou por aglutinação quando há a perda. E aí, eu tenho uma outra atividade aqui, mas eu gostaria muito de projetá-la. E hoje a minha internet não está me ajudando. Deixa eu voltar aqui para a sala. Eu deixei, né, nos slides da última aula e no slide da aula de hoje, uma questão muito interessante do ENAD, que dialoga com tudo isso que estamos vendo. Né? Gostaria muito de fazê-las com vocês. Deixa eu ver se eu consigo projetá-la de outra maneira aqui. Mas ela é o seguinte, né? É sempre interessante, né, pessoal, a gente aplicar esses conhecimentos que a gente tem. Esses conhecimentos que nós estamos aprendendo aqui na disciplina. Né? E quando nós pegamos essas questões de concursos, nós vemos como tudo que estamos aprendendo aqui é cobrado, né? E a questão que eu estou tentando aqui projetar, é uma questão do ENAD. Não sei se vocês conhecem, mas o ENAD é o Exame Nacional do Ensino Superior. É uma prova que alguns cursos fazem a cada período de tempo. Deixa eu desligar o microfone do colega aqui. E ela traz algumas questões reflexivas sobre, por exemplo, o nosso contexto de língua portuguesa. E aqui ela trata especificamente da formação de palavras, que é o nosso objetivo na disciplina. Deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar o slide aqui com vocês. Mas enfim, né, é o slide que vocês têm disponível lá na aula. Eu vou ler aqui enquanto eu tento conectar. E é o seguinte. Vou ler exatamente como está no slide. Quero pedir permissão à língua portuguesa para usar duas palavras que, na verdade, são inexistentes oficialmente. Quais sejam? Cracudo, cracudo, de crack, e vacilão. Cracudo é originário do termo crack. A palavra foi recentemente criada para identificar o indivíduo que é usuário dessa droga. Ou seja, o cracudo nada mais é do que o consumidor de crack. Quanto a vacilão, tal palavra é original do verbo vacilar, que significa não estar firme, cambalear, enfraquecer, oscilar. Vacilão, na linguagem popular, nada mais é do que o indivíduo que não mede as consequências dos seus atos e sempre ingressa em algo que não é bom para si e que só lhe traz malefícios e aborrecimentos. E, a, e em sendo assim, sendo dessa forma, o cracudo é um vacilão. E aí a questão diz o seguinte para a gente. O sufixo ão, e olha que interessante que trata o ão como sufixo, e não uma desinência, né? Veja, né? Já é uma questão que, embora a gramática trate como desinência, um concurso público que avalia o nível superior está tratando o ão, assim como o inho, como uma desinência formadora de aumentativo, no caso do ão. Superlativos. Superlativos é algo, né, nessa escala do aumentativo. E adjetivos de português
como indicado no exemplo apresentado no texto acima. Então, aquela formação lá de vacilão se dá com a desinência, essa desinência que forma aumentativo. Tem-se também o sufixo udo, udo, no caso do cracudo, né? Que identifica grande quantidade de alguma coisa. Então, cracudo é algo que usa muito o crack. Em seu uso mais típico, é igual à parte aumentada, né? Que dá a ideia de aumentado. Por exemplo, orelhudo, narigudo, beiçudo, também dão a ideia de aumentativos, né? Ok. Agora acho que vocês estão vendo o slide, né? Olha a questão, pensando em tudo isso que nós discutimos, né? Considerando essas informações e o texto acima, identifica a alternativa correta, já sumiu o slide, sobre o sufixo udo empregado em cracudo. Então vejam, cracudo é originário do termo crack, né? Todos entenderam isso. E a palavra, ela, como diz o texto ali, ela foi recentemente criada para identificar o indivíduo que é usuário dessa droga, numa escala aumentada, né? Bem, a questão aqui está falando apenas do cracudo, deixou o vacilão de lado, mas vamos ver que às vezes ela pode retomar isso de alguma maneira, né? Então, a gente percebe duas palavras que foram apresentadas ali, criadas na linguagem popular, e a gente faz muito isso, pegar esses elementos que a gente sabe porque somos falantes da língua, né, que formam as palavras, para elaborar outras palavras. E a língua vai se movimentando nesse sentido, né? Embora essas palavras não sejam dicionarizadas, quando essa questão foi levantada em 2000 e... Deixa eu ver aqui que eu não me recordo. 2011. Elas não eram dicionarizadas, hoje provavelmente são. Isso já nos dá uma questão muito interessante, né? Pensar em como as palavras são dicionarizadas e como elas são formadas também. Mas enfim, lá naquele momento elas não eram dicionarizadas. A análise que nós vamos fazer aqui é puramente morfológica para tentar compreender como se dá essa formação, certo? Então, já vamos pensar o seguinte: quais são os elementos mórficos que formam essas palavras, né? Cracudo, craque mais udo, né? Vacilão, vacil mais ão. Então já sabemos facilmente identificar ali um processo de formação que se dá por derivação sufixal, certo? Vejam, um sufixo acrescido ao final. E, independentemente se é algo que existe ou não existe, é esse o processo, né? Eu vou só terminar essa questão hoje, tá, pessoal? Desculpe, a internet. E a questão diz o seguinte: então, considerando essas informações do texto acima e tudo isso que vimos, né? Identifica a alternativa correta sobre o sufixo udo. Vamos ver, né? Pensem um pouquinho nessas questões. A letra A, não sei se está aparecendo aí para vocês, diz o seguinte: ocorre a mesma motivação semântica existente em beiçudo. Cracudo e beiçudo, será que dão a mesma ideia? Né? Cracudo e beiçudo.
Beiçudo. O que é um beiçudo? É beiço grande, né? É uma parte do corpo que foi aumentada. É a mesma ideia de cracudo? Parece que não, né? Porque é um cracudo, não dá para ver? O cracudo, ele é algo cheio de crack, né? Alguém que está ali cheio de crack. Deixa eu parar aqui. Tá no slide, tá? Esse slide que vocês têm aí, o link, vocês conseguem baixar. Não sei se o João está na sala, pode compartilhar o slide lá para gente. E assim fica mais fácil. Então, a primeira alternativa que tinha aqui era: ocorre a mesma motivação semântica, ou seja, tem o mesmo sentido de beiçudo? Não tem, né, gente? Pensem, né, em beiçudo e cracudo. O beiçudo, a ideia é de uma parte do corpo aumentada. Narigudo, a parte do corpo aumentada. Cracudo não. Cracudo já é a ideia de tem uma motivação aumentada, mas é a ideia de uma pessoa cheia de crack, né? Ela está totalmente tomada pelo crack. A letra B apresenta a mesma motivação semântica, ou seja, tem o mesmo sentido existente em orelhudo e narigudo. Bem, eu acabei de falar, né, que não tem a mesma motivação semântica que beiçudo, narigudo e orelhudo também não tem a mesma motivação semântica. Né? A motivação semântica de orelhudo e narigudo é a mesma de beiçudo, mas não de cracudo. E olha que interessante. Não é simplesmente a inclusão de um sufixo udo que vai dar o mesmo sentido, porque ele vai ter sentidos diferentes para cada uma dessas formações. Na agenda. Deixa eu colar aqui o link dos slides para o colega que está pedindo. Então, narigudo, beiçudo, né, são diferentes de cracudo, porque cracudo tem um sentido de cheio de, e narigudo, ou essas outras formações, né, como orelhudo, tem o sentido de uma parte aumentada. Vou colar o slide aqui, tá, pessoal? Ver se eu consigo. No chat. Coloquei lá para vocês, tá? Então entrem lá na questão que fica mais fácil assim, porque realmente aqui não... Por um motivo que eu não sei dizer qual é, eu não consigo projetar. Tentei de novo, acho que agora aparece, pelo menos por alguns segundos. Então, olhem lá. A letra A e a letra B, elas não têm, os termos que são empregados ali não têm o mesmo sentido, né? Então, sempre que uma questão trate de aspectos semânticos, ela está tratando do sentido. E narigudo dá a ideia de aumentativo e o cracudo dá a ideia de cheio, né? Então, elas não, semanticamente, não dizem a mesma coisa. E olha a letra D. A letra D diz o seguinte: observa-se a mesma motivação semântica existente no vocabulário sisudo. Você conhece a palavra sisudo? Sisudo é uma pessoa fechada, né? Não sei se todos conhecem essa palavra. Sisudo é uma pessoa fechada, bem de siso. E ela indica, então, uma característica de personalidade. O professor André é uma pessoa sisuda, fechada, né?
quieta, calada, sisuda. Vejam, cracudo dá um outro sentido, né? Dá um sentido de cheio. Então, olha que interessante. Sisudo tem um sentido, que é um sentido relacionado à personalidade. Narigudo tem outro sentido, estou pensando no sufixo udo, tá? Que é o sentido de algo aumentado. E cracudo tem um outro sentido, que é um sentido de cheio de. Que interessante, né? Então, a letra D, ao afirmar que tem a mesma motivação semântica sisudo de cracudo, ela também está errada. É uma outra motivação semântica, é um outro sentido. E a letra E, observa-se uma construção recorrente na língua portuguesa, dada a regularidade do emprego referido. Então, percebam que essa questão ela está dizendo o seguinte: ela não está tratando da motivação semântica, ela está explicando que o sufixo udo é recorrente na língua portuguesa, né? E regular, ou seja, acontece com regularidade ali nesse processo que se dá por derivação sufixal. E, analisando as questões anteriores, a gente percebe exatamente isso. São várias possibilidades, inclusive com significados diferentes. Quando a gente trabalha, pessoal, com formação de palavras, ou dá ênfase aqui na morfologia dessas formações, nós estamos dizendo o seguinte, que em termos de língua portuguesa, por exemplo, ou qualquer outra língua, né? Mas aqui, língua portuguesa, as palavras, elas são formadas a partir de elementos mórficos. E esses elementos mórficos, eles vão se repetir. Porque se não é assim, se cada palavra fosse uma palavra diferente, o nosso sistema de língua seria muito difícil, muito pesado, muito denso. Seria impossível aprender toda uma língua, se é que a gente aprende toda uma língua, mas enfim, né? Seria impossível a gente ter essa desenvoltura que nós, falantes, temos da língua, se não fossem pelas repetições que fazemos a todo momento. Né? Então, seja para marcar gênero, seja para marcar número, seja para dar esses sentidos específicos de aumentativo, de diminutivo, de cheio, né? De característica de personalidade, não importa. Independentemente das motivações, né? As palavras elas carregam muitos significados e é super interessante que a gente reconheça esses significados para que a gente possa compreender essas formações, né? E também perceber essas outras formações que se dão a partir delas. Lá em 2011, cracudo era uma palavra nova. Hoje em dia, com a inteligência artificial, com os avanços da tecnologia, tantas outras palavras são formadas, né, com empréstimos de outras línguas, e esses empréstimos sempre são atravessados por aspectos da nossa língua. Vou dar um exemplo para vocês. A gente usa, por exemplo, o Twitter. Né? Muitos de vocês devem usar o Twitter. Para designar ações em língua portuguesa, nós geralmente, quando pegamos esses empréstimos, formamos as palavras indicando essa ação com verbos com a terminação AR. Então, por exemplo, Twitter. Qual é a ação? Tweetar. Tweetar. Então, essa terminação ar, ela é muito produtiva em português, porque a gente se apega a ela, dada a sua recorrência, dada inclusive a algumas facilidades em termos de língua, de conjugação, a gente se apega a ela para formar novas palavras. Twitter, tweetar. Né? Quantas outras que eu poderia citar aqui. Então, aqui o importante nessa questão não é nem saber o significado ali dos termos, mas perceber como se dá a formação de palavras. Né? Em uma questão como essa, por exemplo, compreender que a formação de palavras se dá a partir de um radical e a ele é acrescido um sufixo.
sufixo que nem sempre vai ter o mesmo significado, mas que está ali para produzir sentidos em relação àquele radical, ok? Hoje a minha internet está um pouco oscilando, infelizmente eu não consegui avançar, mas eu avanço os próximos slides que estão disponíveis lá para vocês, com vocês na próxima aula, tá bom? Eu vou finalizar a aula aqui para que a gente não tenha mais nenhum percalço. Não sei se já foi compartilhado com vocês a lista de presença, acho que sim. Tá? Deixa eu ver aqui. Não? Não ouvi. Para mim aqui não aparece, mas porque eu saí da sala. Deixa eu ver se tem um histórico aqui. Professor, eu não vi a lista de presença. Não? Deixa eu ver se foi colocado aqui. Acho que não mesmo. A lista ainda não foi colocada. Vou pedir para você o seguinte: digitem presente ali no chat, que o próprio Meet ele registra a presença de vocês, tá? E eu repasso esses dados para o João. E eu já vou finalizar a aula aqui, tá, pessoal? Obrigado pela presença de vocês. Desculpem pelos problemas técnicos de hoje. Infelizmente, essas coisas acontecem. Espero vocês no nosso próximo encontro. Semana que vem vocês têm... Acho que não teremos aula ao vivo, né? Porque temos um evento na instituição. Mas na outra semana nós nos encontramos aqui. Agradeço a presença de todos. Tchau, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado. Joyce, está sem a lista hoje. Só digita presença no chat, tá? Digita presente no chat, que já vai ficar registrado. Ok. Um abraço, tá, pessoal? Até mais. Obrigado, Jennifer. Obrigado. Até mais. Tchau, pessoal que está na sala. Quer falar alguma coisa? Estou por aqui. Ou então, só digitar presente no chat, tá? Como eu faço para assinar essa lista? Eu nem sei como Não? faço. Você consegue digitar no chat? Eu registro aqui para você. É a Marisley? Aqui não está dando nem para ouvir sua voz mais. Marisley, tá me ouvindo? Marisley, está me ouvindo agora? Não está me ouvindo, Marisley? Aí, tá certo. Só digitar presente, tá, pessoal? No chat. Isso.